E hoje nós vamos falar das últimas notícias do Mengão, então já fica até o final e sem enrolação já vamos para a primeira notícia. Flamengo fecha acordo com Palmeiras e contrata goleiro. Pedro Henrique, de 17 anos, chega ao rubro-negro com contrato de 2 anos e já estreou na Copa Rio Sub-17. O Flamengo oficializou o contrato do goleiro Pedro Henrique, de 17 anos, que chega ao clube com um vínculo válido por 2 anos. O jovem arqueiro desembarca no Ninho do Urubu após deixar o Palmeiras, que manteve 30% dos direitos econômicos do atleta, visando uma possível negociação futura. A informação foi divulgada pelo perfil Flabase no X, o antigo Twitter. Pedro chegou ao Flamengo no fim de setembro e já vestiu o manto sagrado pela primeira vez nesta quarta-feira, dia 8, na partida contra o Resende pela Copa Rio Sub-17. A estreia marca o início de uma nova etapa na carreira do goleiro, que é considerado uma das promessas da geração 2008. O Flamengo está de olho no futuro. Segundo o YouTube Guilhermo Pinheiro, do canal Flazoeiro, Pedro Henrique já está nos planos do Flamengo para reforçar o elenco sub-20 na próxima temporada. Pedro é considerado um goleiro promissor e despertou interesse do Flamengo já para reforçar o sub-20 na próxima temporada. Isso porque ele é da geração 2008 e completa 18 anos em 2026, afirmou. A chegada do jovem reforça a política do clube carioca e de investir em talentos da base com potencial de crescimento e valorização. Pedro Henrique se junta ao grupo de atletas que buscam espaços na categoria de formação do rubro-negro e pode ser observado de perto pela comissão técnica nos próximos meses. E agora nós vamos falar de Jorge Jesus e a sua declaração direcionada ao Flamengo. O técnico Jorge Jesus voltou a despertar emoção entre os torcedores do Flamengo ao relembrar momentos vividos no clube. Em entrevista ao evento Portugal Futebol Summit, realizado na quinta-feira, dia 9, o treinador português comentou sobre a dimensão da torcida rubro-negra e destacou a importância do título da Libertadores de 2019, conquistado sob seu comando. As declarações rapidamente se tornaram um dos assuntos mais comentados entre os flamenguistas nas redes sociais. Durante a conversa, Jorge Jesus comparou o Flamengo aos principais clubes de Portugal, ressaltando a diferença de grandeza entre as instituições. O técnico, que também passou por Benfica, Sporting e Porto, afirmou que o time carioca é incomparável em termos de torcida e paixão popular. Benfica, Sporting e o FC Porto são grandes clubes, mas o Flamengo tem 50 milhões de torcedores. É o clube com mais torcedores no mundo, declarou o treinador sob aplausos dos presidentes do evento. A fala reacendeu lembranças no período vitorioso de 2019, quando o Flamengo, sob comando de Jorge Jesus, conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América. A equipe liderada por Gabigol superou o River Plate por 2-1 na final disputada em Lima, no Peru. A conquista, marcada pela virada nos minutos finais, consolidou o português como um dos treinadores mais celebrados na história do clube. O próprio técnico reconheceu o peso daquela campanha. Foi o título que mais felicidade me deu e o que mais me marcou na carreira. Teve a ver com o jogo. Aos 89 minutos, perdíamos por 1-0 em 2 minutos. Ganhamos. Gabigol faz 2 gols e foi uma emoção. Num estádio em que 70% eram torcedores do Flamengo, afirmou Jorge Jesus, relembrando o feito histórico. Além da emoção esportiva, o português também destacou o impacto cultural e humano de uma passagem pelo Rio de Janeiro. Segundo ele, a paixão do torcedor rubro-negro transcende fronteiras, o que conquistou de maneira única. Nada se compara ao que vivia o Flamengo, afinal a torcida o conquistou, disse o treinador que comandou o clube entre junho de 2019 a julho de 2020. E agora, galera, nós vamos falar sobre a CBF que altera 2 jogos do São Paulo para a Vila Belmiro. 2 jogos do São Paulo, válidos pela Série A do Campeonato Brasileiro, não serão mais realizados no Morumbi. Os confrontos contra o Flamengo e Bragantino foram remarcados para a Vila Belmiro, estádio do Santos. O pedido de remanejamento foi feito pelo tricolor, segundo apuração da Itatiaia. O clube ficou impossibilitado de utilizar sua casa
porque os Murumbis receberá uma série de shows em novembro, época em que estão marcadas as respectivas partidas. Em 31 de outubro, a banda Imagine Dragons cantará no estádio. No dia 8 de novembro, sábado, a banda de rock Linkin Park se apresentará no local. Em 15 de novembro, quarta-feira, será a vez da cantora pop Dua Lipa. Mesmo que não seja datas respectivas das partidas, a banda Oasis fará shows nos dias 22, sábado, e no dia 23 de novembro, domingo. O jogo do São Paulo contra o Flamengo está marcado para o dia 5 de novembro, quarta-feira, às 21h30, diante do Bragantino. O tricolor entrará em campo em 8 de novembro, sábado. Ainda há uma partida contra o Juventude marcada para o Murumbis, que ainda não tem data definida, mas está prevista para ocorrer no final de semana, nos dias 22 e 23 de novembro, quando o estádio receberá os shows do Oasis. Bem, agora vamos falar aqui sobre o Eric Pulgar, que voltou. Então, depois de sofrer uma lesão no quinto metatarso no dia 29 de junho, o volante Eric Pulgar finalmente deve voltar a ficar à disposição de Felipe Luiz. O retorno do chileno está previsto para a partida de quarta-feira, dia 15, diante do Botafogo no Engenhão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde o fim de julho até os meados de outubro, o Flamengo não pode contar com o Pulgar em campo. Nesse período de ausência, o time disputou 21 partidas, somando 13 vitórias, 4 derrotas e 4 empates. Sem o chileno, o Mengão perdeu a liderança do Brasileirão, mas ainda manteve boa sequência na Libertadores. O clube contratou o volante Saul para atuar ao lado de Jorginho, enquanto o elenco buscava equilíbrio no setor. Na função, além de Saul, Felipe também tinha as opções de Alan e Everton Araújo para substituir Pulgar, mas ambos foram muito criticados pela torcida do Flamengo. Apesar da oscilação nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro, o rubro-negro conseguiu avançar na Liberta, eliminando o Internacional nas oitavas e o Estudiantes nas quartas de final, garantindo vaga na semifinal diante do Racing. O último jogo de Eric Pulgar pelo Flamengo sofreu uma grave lesão durante a derrota por 4-2 para a Bayern de Munique na eliminação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. O volante precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo. Na ocasião, Pulgar atuava no lado de Gerson, que posteriormente deixou o rubro-negro rumo ao Zenit da Rússia. Agora o ex-camisa 8 já pode inclusive voltar para o Brasil, pois abriu conversas com Palmeiras visando 2026. E agora nós vamos falar sobre Sporting versus o Flamengo. A CBF marca jogo adiado para a data FIFA de novembro. A CBF marcou nesta quinta-feira a partida atrasada do Flamengo. O clube carioca enfrentará o Sporting em Recife no dia 13 de novembro. O jogo, válido pela 12ª rodada, acontecerá durante a data FIFA. O clássico entre Palmeiras e Santos também acontecerá neste período. Vale destacar que o Alviverde fará outra partida atrasada neste sábado contra o Juventude, período da data FIFA de outubro. Flamengo e Palmeiras disputam a ponta da tabela e no momento o clube paulista tem um jogo atrasado em relação ao clube carioca. O Alviverde assumiu a liderança na última rodada após a vitória em cima do São Paulo. As equipes estão empatadas em pontos, mas o Palmeiras leva a vantagem no número de vitórias. E agora vamos falar aqui de Gerson, que praticamente confirmou a sua ida para o Palmeiras, curtindo um post sobre a sua possível ida, né, galera? Após rumores de uma possível negociação com o Palmeiras, os torcedores do Alviverde invadiram as redes sociais de Gerson, do Zenit. O meio-campista ex-Flamengo curtiu um comentário sobre a possível ida do jogador ao time paulista. Leila Pereira: já posso ir buscar ele no aeroporto? Dizia o comentário curtido pelo ex-atleta do Flamengo. No entanto, momento depois, o meia retirou o seu like do post. Desde que saiu o Flamengo rumo ao Zenit, Gerson disputou 6 jogos com nenhum gol marcado e nenhuma assistência registrada. No final de agosto, ele teve uma lesão muscular e perdeu cerca de 9 jogos pelo clube russo. Ele também não foi chamado para a seleção brasileira desde que deixou o rubro-negro. Galera, então essas foram as últimas notícias e não se esqueça de se inscrever no canal aqui
do Convivência Rubro-Negra e do Fla Caraca, e também de deixar o seu like que ajuda a apoiar o Flamengo, que ajuda a apoiar o Flamengo aonde quer que ele esteja. Muito obrigado e até daqui a pouco. Fui!